Então, sou a Graziele Bongiorni, professora da área da psicologia. Sou psicóloga e vou dar aula hoje para vocês sobre... Vou dar aula não, vamos conversar sobre abordagens psicoterápicas, tá bem? E tem mais conteúdo, depois vai ter psicodiagnóstico, vai ter DSM, vai ter o CID. Então hoje a aula vai ser bem completa e um assunto se interliga no outro. Primeiro a gente vai ver as abordagens, para depois chegarmos em como fazer a avaliação psicológica, o diagnóstico, né? Como que a gente trabalha com isso. Vocês vão ver que hoje tem mais escrito nos slides, mas é que é bem específico, né? Então, para ter todo o conteúdo para vocês terem também. Na psicologia há uma série de abordagens psicoterapêuticas. Cada uma é completa em si mesma, ou seja, possui seus objetivos, fundamentação teórica e método. Por esses motivos, poderíamos dizer que não existe apenas uma psicologia, mas psicologias. Vamos falar um pouco sobre algumas das principais delas. Existem várias abordagens psicoterápicas, né? As que se veem mais é a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, mas existem várias linhas de teoria, várias linhas de raciocínio dentro da psicologia. Cada uma é única, contudo elas se interligam da mesma forma, né? Cada teórico, a primeira foi a psicanálise, que foi através do Freud, o pai da psicologia, e depois vieram os outros, e assim foram sendo criadas as outras teorias e abordagens. Cada uma vocês vão ver que tem um jeito de ser feita, né? Psicanálise. Fundamentos teóricos. A teoria psicanalítica, ela foi fundada pelo médico vienense Freud. Quem nunca falou, até Freud explica, né? Só Freud explica. Muitos usam esse termo, né? Porque na época ele estudava, ele explicava. Tem a série no Netflix que é sobre Freud. Tem fantasia, tá, gente? Então, assim, olhem com carinho, com um olhar mais técnico, que tem bastante coisa ali fantasiosa. Mas é muito boa a série. Gostei bastante. Logo que lançou, acho que foi ano passado, logo que lançou, já maratonei todos os episódios, muito legal. Falando sobre a vida do Freud, né, e sobre as abordagens dele. No século XIX, um princípio básico é a elaboração, feita por meio da interpretação repetitiva, observação, confrontação e da verbalização. Verbalização, né, a questão da fala, a catarse, falar sobre. A psicanálise traz muito sobre isso, né, de tu falar, de tu trazer do inconsciente para o consciente as coisas que estão dentro de ti e se tornar concreto isso. O que permite ao paciente elaborar seus conflitos, ou seja, adquirir domínio sobre conflitos internos e sobre as emoções a eles associadas. Através da verbalização, da fala, da confrontação das situações que vão ocorrendo na vida da pessoa, é mais fácil. Tu consegue elaborar e organizar os pensamentos e as emoções. Não foi aqui, foi numa live que eu falei sobre isso, que eu tenho uma paciente de 18 anos que ela teve um lapso de memória nos 8 anos e nos 13. E numa sessão nós conseguimos, através da fala e através de técnicas, que ela se lembrasse o porquê que era aquele bloqueio que ela tinha aos 8 e aos 13. E é muito interessante, quando a pessoa começa a falar, não é só o profissional que está ouvindo, né? A pessoa está se ouvindo também. Vale ressaltar que há diversos teóricos que revisaram e produziram novas teorias a partir dos estudos de Freud, como Lacan e Melanie Klein. São outros teóricos, outros profissionais, enfim, que revisaram as teorias do Freud.
Freud tem muitas teorias dentro da psicanálise, a questão do sonho, né, a questão da própria hipnose, que ele fazia hipnose, né, então, e hoje está bem não digo na moda, mas bem atual a questão da hipnose. Vários profissionais estão se aperfeiçoando nessa técnica, né, para poder auxiliar. Os objetivos. O terapeuta busca levar o paciente a lidar com os seus sofrimentos, auxiliando na autonomia. Creio que todas as teorias buscam isso, né? A autonomia para comandar sua vida. Na medida em que tenta articular as pressões internas e externas, isso é feito por meio de análise das interpretações, das representações mentais, que eu estava falando para vocês, como sonhos, pensamentos, lembranças e desejos. Então, as interpretações dessas situações dos seus sonhos, eu sonhei com tal coisa, o que isso quer dizer, como falando isso com o profissional, vai conseguindo chegar nessas interpretações e representações. Terapia comportamental, ainda não é a cognitivo-comportamental, essa é só de comportamento. Eu estou trazendo os conceitos para que vocês tenham esse entendimento. Na formação nós vemos muito, né? Mas acabamos indo mais focado para uma, mais focado para outra. Eu, por exemplo, sou mais da parte cognitivo-comportamental, né? Então a gente vai se especializando e vai tendo maior domínio de uma específica, né? Então por isso a importância da gente revisar as abordagens, que é uma das coisas que está no cronograma, né? no edital. Fundamentos teóricos. A filosofia que embasa essa prática é o behaviorismo, a língua tranca, desculpa, radical, desenvolvida por, esse nome difícil, né? Burrus, Frederick Skinner, Skinner é mais fácil, Skinner vocês conhecem, de 1904 a 1990, professor, filósofo e psicólogo norte-americano. Baseia-se nas teorias e nos princípios da aprendizagem para explicar o surgimento, a manutenção e a eliminação dos sintomas. Princípios da aprendizagem. É bem da questão do comportamento, de como nós nos comportamos, de como nós aprendemos através do comportamento. Hoje eu estava postando sobre isso, né? A questão do exemplo, do comportamento. As pessoas aprendem muito mais pelo comportamento, pelo exemplo, do que pela fala, né? Objetivos. O terapeuta busca compreender as causas do comportamento e a função que ele desempenha na vida do sujeito. Ou seja, quais os fatores ambientais que estão reforçando determinados comportamentos e enfraquecendo a emissão de outros. Ou seja, né, o que reforça o comportamento daquela pessoa, em que ambiente ela vive, com quem ela vive, como ela aprendeu, né? Se dentro do ambiente ali familiar, o que acontece dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de trabalho, porque tu vai aprender, tem reforçadores e tem enfraquecedores, né? E daí o paciente, enfim, não sabe como elaborar isso. Desse modo, investiga os antecedentes e a história de aquisição dos comportamentos, os próprios comportamentos e as consequências geradas, verificando se elas aumentam ou diminuem a frequência de respostas futuras. Para isso, analisa os pensamentos, emoções e as intenções, visando promover o autoconhecimento, exercendo, pois, o maior controle sobre variáveis que estão controlando seus comportamentos. Quais são essas variáveis que controlam o comportamento? Quais são esses reforçadores? Dentro da psicologia, pensamentos, emoções sempre estão dentro, né? Vamos vendo as próximas e vocês vão ver que se repetem os pensamentos e as emoções.
Agora sim, terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia, a abordagem, a teoria que eu mais uso com os meus pacientes. Inclusive, o Beck faleceu, se eu não me engano, faleceu esse mês, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental. Ele já estava com, olha, se não estava com 100, estava beirando a 100 anos. Fundamentos teóricos. Essa forma da psicoterapia foi desenvolvida pelo psiquiatra norte-americano Aaron Beck, no início de 1960. A prática é embasada no modelo cognitivo, pensamento, que propõe que o pensamento disfuncional que influencia o humor e o pensamento do paciente é comum a todos os transtornos psicológicos. Quando as pessoas aprendem a avaliar seus pensamentos de forma mais realista e adaptativa, elas obtêm uma melhora em seu estado emocional e no comportamento. É muito, muito interessante, todas elas são, né, mas a cognitivo-comportamental é a que eu mais utilizo. É muito interessante tu ver essa questão do pensamento e do comportamento, o que tu pensa e como tu se comporta, né, e alterando a tua cognição, alterando através da terapia, através da fala, através de várias técnicas. Na cognitivo-comportamental se usa muitos temas, né? Como fala? Psicoeducação, né? Várias técnicas de organização, de escrita, né? Enfim, que vão organizando os pensamentos para que a pessoa possa organizar o comportamento. Objetivos. O tratamento é baseado em uma compreensão das crenças e padrões de comportamento de cada paciente. Como desconstruir essas crenças e construir novas crenças, né? Tu vai vendo as crenças do indivíduo, que são muito fortes, assim, e aquilo foi estruturando essa pessoa, que acaba levando a padrões de comportamento. Só que ela não teve a oportunidade de aprender de outra forma. Só que isso acaba causando o sofrimento psíquico para ela. E o que ela faz? Quando ela tem esse discernimento, quando consegue chegar nesse discernimento, busca auxílio, e nós vamos auxiliar nessa mudança de pensamento, desconstrução de crenças e melhora do comportamento. Ao identificar crenças e pensamentos que estão causando sofrimento, o terapeuta propõe intervenções que visam a reflexão e elaboração de novos paradigmas, a fim de promover mudanças emocionais e comportamentais. E por que também é comportamental? Porque também utiliza técnicas tipicamente comportamentais, como treino de habilidades sociais e assertividade. A questão do comportamento, né, tem uma técnica dentro da terapia cognitivo-comportamental que ela é muito interessante, que é a dessensibilização. Tem várias, né? Mas vou usar essa da dessensibilização, que é muito interessante. Por exemplo, a pessoa tem medo de barata, fobia de barata. Aí tu vai, num primeiro momento, falar sobre a barata. Num segundo momento, tu vai mostrar uma foto da barata. Num terceiro momento, tu vai pegar uma barata de plástico. Num quarto momento, tu vai pegar uma barata de verdade dentro de um pote fechado, para ir dessensibilizando aos poucos essa fobia que a pessoa tem da barata. E assim com tantas outras fobias, né? É muito, muito interessante ver a evolução do paciente, né? A mesma coisa que essa menina que eu coloquei para vocês, a questão das memórias dela, que ela tinha esse lapso de tempo, né? Aí ela desenvolveu a agorafobia, né? Medo de pessoas, medo do toque, medo que as pessoas cheguem perto. E quando eu vou chegar perto dela, eu peço licença. Pedi, agora não preciso mais. Justamente porque a gente foi fazendo essa dessensibilização e identificou onde é que tinha chego aquele pensamento, aquele medo, aquele pânico de pessoas, e fomos desconstruindo e criando novas crenças, novos comportamentos, novos pensamentos,
e diminuindo o sofrimento, extinguindo o sofrimento dela. Terapia centrada no cliente, abordagem centrada na pessoa. Fundamentos teóricos. Um dos principais autores dessa abordagem é o psicólogo norte-americano Carl Rogers, 1902-1987, criador da abordagem centrada na pessoa nos anos 1940. O princípio básico é a crença no potencial de desenvolvimento de cada sujeito. E propõe que o indivíduo tem dentro de si mesmo vastos recursos para autocompreensão, alterar seus conceitos sobre si mesmo, suas atitudes e seus comportamentos autodirigidos, e que esses recursos poderão ser liberados somente se um clima definido de atitudes psicológicas puder ser provido. Bem interessante, bem focado na pessoa, né? O objetivo, auxiliar o indivíduo a se aproximar de um contínuo processo de atualização, de uma vida plena. Os adjetivos mais apropriados à vida plena são enriquecedor, apaixonante, valioso, estimulante, significativo. Essa teoria do Carl Rogers está vindo muito agora com o pessoal da motivação, né? O pessoal do Acorde às 5 horas da manhã, Milagre da Manhã, né? Que é a coisa do tu procurar um propósito, qual é o teu propósito de vida, que mais? A questão do teu comportamento, qual é a tua crença, tu tem que acreditar em ti, tu tem que fazer as coisas por ti, tu pode, tu consegue, tu vai. Vários treinamentos vivenciais com profissionais da psicologia também, né, que estamos inseridos nesses treinamentos, trazem muito a teoria do Carl Rogers, né? É bem, vou dizer para vocês que talvez hoje na mídia, na questão midiática, é a mais utilizada por vários treinadores comportamentais, vários psicólogos, vários profissionais aí, inclusive por mim mesmo. O que distingue essas abordagens? Os objetivos, os fundamentos teóricos, a frequência de sessões, o tempo de duração e o treinamento do terapeuta. Por exemplo, né, voltando ali para as duas abordagens e teorias mais utilizadas, né, até na época da formação, lá quando eu entrei era 2006, eu entrei na faculdade já. Tu é psicanalista ou tu é cognitivo comportamental? Eu recém tinha entrado, nem sabia. Não sabia o que ia escolher, porque se tu é uma coisa, tu não pode ser a outra. Não é bem assim que funciona. Mas tem diferenciações, né? Que nem eu disse para vocês. Na formação nós aprendemos todas as abordagens, mas nos identificamos mais com uma ou com outra. Eu me identifico mais com o cognitivo comportamental. E ali, entre a psicanálise, por exemplo, a psicanálise chega a ter 3 vezes por semana, né? Tem a duração do tratamento é mais prolongada, né? Da terapia cognitivo-comportamental, ela é mais focada, tem a terapia breve, que a gente vai ver daqui a pouco mais, que é muito utilizada dentro dos planos de saúde, porque a terapia, o psicólogo foi entrar em plano de saúde lá, recentemente, em 2008, né? E tem que ter critérios diagnósticos para que o plano de saúde possa cobrir. Isso depois a gente vai ver mais adiante ali como que são esses critérios, né? Modalidade de atendimento. Nós temos algumas modalidades de atendimento dentro das abordagens. Individual, como que funciona? As sessões têm em média 50 minutos, realizado em acompanhamentos normalmente semanais, que podem ter objetivo delimitado ou não, a depender da abordagem, o que eu acabei de colocar para vocês, dependendo da abordagem, da queixa, da demanda do paciente. As sessões podem ser realizadas sentado em poltronas ou com o paciente deitado no divã.
não possui tempo estipulado para alta. A alta vai depender do que está acontecendo no processo de atendimento desse paciente, no processo psicoterápico desse paciente, né? Conforme a demanda que chega, conforme o que vai evoluindo dentro do tratamento, né? Em grupo, como funciona? O psicólogo, coordenador do grupo, promove a sessão com os pacientes, tendo eles um objetivo em comum, costuma ser mais acessível economicamente. Tem muitos grupos, eu já participei de grupos de criança, de dependência química, faço grupo dentro do consultório, pequenos grupos, né, com crianças que têm a mesma demanda, né? Tem muitos grupos aí de questão de emagrecimento. Participei também quando eu trabalhava no plano de saúde, né? Eram grupos pré-bariátrica de alimentação, eram grupos de crianças, eram grupos de mães. Então o grupo costuma ser realmente mais acessível, e a troca entre as pessoas do que está acontecendo é muito interessante, porque daí tu vê que não é só tu que está passando por aquilo. Tem outras pessoas passando e vão se trocando e vão se enxergando no outro, e a evolução acaba sendo muitas vezes mais rápida. De casal, como funciona? Quebra-pau, ai, brincadeira, não. Como funciona? Costuma ter o objetivo de mediar conflitos parentais e relacionamentos no geral. O terapeuta realiza a sessão com ambos os clientes, tendo em média 50 minutos. Ambos os clientes, os dois juntos, né? Por isso que eu brinquei. E tem muito filme que traz essa coisa da terapia do casal, né? E a ficção ali traz o pessoal se matando mesmo, né? Discutindo, brigando, porque tu não falou isso, porque tu não falou aquilo. É bem... E acontece isso na vida real, tá? Nessa ficção. Aqui, ó, gente, estão colocando em média 50 minutos, tá? Aí eu digo pra vocês que a minha sessão com os meus pacientes tem 1 hora. Mas isso varia entre 50 minutos, 1 hora, 45 minutos. É uma média, né? Depende do profissional e depende do que está acontecendo ali naquela abordagem. Plantão psicológico, também já fiz. Plantão psicológico, como funciona? A sessão não tem horário marcado, atende-se no estilo walk-in, em que o paciente traz uma queixa pontual, uma vez que não necessariamente tem retorno. Recomendado para momentos de crise, oferecido por clínicas e escolas. Não é só por clínicas e escolas, tem essa oferta, que nem eu coloquei para vocês, em planos de saúde, talvez aí num posto, né, numa UPA, um profissional, ou num CAPS, né, a pessoa chega lá em surto, tem as clínicas específicas para isso, as clínicas psiquiátricas, né, que tem a urgência do plantão ali, que a pessoa está em surto e precisa de atendimento. Então seria mais ou menos isso o plantão psicológico. Intervenção breve, que era aquilo que eu estava falando para vocês antes. Como funciona? O tratamento se inicia já tendo um número de sessões estipulado. A intervenção breve normalmente são 12 consultas, 12 sessões, tá? Era o que era utilizado no plano de saúde na época que eu estava lá. O tratamento se inicia já tendo um número de sessões estipulado, tendo foco em alguma queixa específica, é breve e focal. O que te trouxe? Não vai ficar cavocando lá, se tiver sentido sim, né? Mas não vai ficar cavocando lá na tua infância, lá desde pequenininho, Por exemplo, breve focal. Eu já fui paciente de uma breve focal. O que aconteceu? Estresse pós-traumático. Após um assalto, tive uma questão de saúde mental que foi necessário fazer uma abordagem breve naquele fato, por causa daquela situação, estresse pós-traumático.
Ó, viu? Ó, que eu falei pra você. Eu vou me antecipando, né? Comum em atendimentos feitos por meio de convênios médicos, né? Que é delimitado pela Agência Nacional de Saúde, o número de sessões, os critérios diagnósticos e toda essa situação, assim. E foi evoluindo muito, né? Eu peguei bem no início, porque eu estava dentro do plano de saúde quando foi permitido a psicologia. Eu não tinha ainda formação, estava em formação. Então, essa parte eu vivenciei, né? Não só sei a teoria, mas como vivenciei. Ludoterapia, como funciona? Técnica psicoterápica utilizada em atendimentos infantis, com duração média de 50 minutos. É uma delícia. Ficar brincando ali com as crianças, com os adolescentes, através de jogos, através de histórias, né? Através do lúdico. Eles trazem... flui, né? Uma terapia com criança não vai colocar... Às vezes até a gente coloca, né? Mas não é prática de colocar a criança no divã e ficar na fala. A gente precisa brincar, precisa desenhar, precisa jogar, precisa cantar, precisa contar historinha. Então isso é muito legal. Particularmente meu forte, adoro. Consiste em realizar a sessão brincando com o paciente, tendo em vista a queixa inicial e o prognóstico de desenvolvimento. Não há recomendação quanto a tempo até a alta. De família, como funciona? Sessão realizada com o grupo familiar, na qual o papel do terapeuta é de facilitador da comunicação. Tem duração média de 50 minutos, podendo ou não ter queixa específica. Vocês perceberam que em média 50 minutos uma sessão psicoterápica, né? Por exemplo, né, em alguns planos de saúde, ou até em atendimento popular, a sessão é de 30 minutos. A pessoa chega e sai e deu. Não tem muito, né? É uma coisa mais de acolhimento, né? Tem que ser uma coisa muito... O programa de tratamento tem que ser bem organizado para que tu dê conta e consiga trazer para o paciente e ele consiga falar naqueles 30 minutos, né? Aí as referências vai ficar no material dessa primeira etapa. Avaliação psicológica e diagnóstico. Como que nós fazemos uma avaliação psicológica para chegarmos a um diagnóstico? Tem alguns passos a serem seguidos, certo? Primeiro, o paciente chega. Opa, volta. Botão errado. Elaboração das perguntas ou hipóteses. Né? O paciente chegou com a demanda, vamos organizar, elaborar as perguntas, quais são as hipóteses diagnósticas para poder fazer essa avaliação. Depois temos o contrato de trabalho, depois eu vou desmembrar um por um, tá? Aqui tá só como se procede. Definição de um plano de avaliação, aplicação de técnicas e testes, levantamento, análise, interpretação e integração dos resultados, diagnóstico e prognóstico, comunicação dos resultados. Psicodiagnóstico é um processo científico limitado no tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos, input, em nível individual ou não, seja para entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando os resultados, output,
na base dos quais são propostas soluções, se for o caso, né? O psicodiagnóstico é um processo científico com um número de sessões limitados, né? Chega uma pessoa para fazer uma avaliação psicológica, né? Por exemplo, no Detran lá, quando tu vai fazer a CNH, tem uma avaliação psicológica, né? E essa avaliação tem alguns testes ali e é delimitado. Vai pedir para fazer uma avaliação de inteligência, né? De QI. Tem um número de sessões limitadas com técnicas, com processos daquela situação, daquela demanda, perdão. Então vamos lá. Elaboração das perguntas ou hipóteses. O ponto de partida do psicodiagnóstico são questões específicas. O psicólogo as formula com base nos motivos relatados pela fonte de solicitação, né? Quem solicitou esse psicodiagnóstico? Quem está solicitando a avaliação dessa pessoa? Transformando-as em perguntas essencialmente psicológicas. Esses questionamentos só são precisos após o levantamento da história do paciente. Primeiramente, o primeiro passo é justamente conhecer quem está chegando, né? Conhecer qual é a demanda, a história do paciente, para a gente conseguir fazer as perguntas ou as hipóteses. O psicólogo pode formular outras perguntas ao longo do processo do psicodiagnóstico, as quais ficam conhecidas como questões subsidiárias. Tem as questões iniciais e no decorrer do processo, no decorrer da avaliação, vão surgindo outras perguntas, outras questões, né? Porque não é uma receita de bolo, não chega prontinho ali e tu vai fazer as perguntas. Tem perguntas elaboradas de forma básica e com o decorrer do processo vão surgindo outras. Contrato de trabalho. Importante, bem importante. Com as questões, hipóteses e objetivos definidos, o psicólogo consegue identificar o tempo necessário para a realização do psicodiagnóstico. Após esse primeiro momento, temos base para identificar qual vai ser o tempo necessário para a realização do psicodiagnóstico. Essa previsão precisa ser devidamente transmitida ao paciente ou responsável, sempre muita clareza. O contrato de trabalho tem que ser claro, tem que ser muito claro, porque senão depois acaba gerando, em vez de benefício, acaba gerando atrito, né? Então sempre, qualquer contrato, né, gente? Mas o contrato de trabalho, principalmente quando se fala aqui nesse momento da avaliação, é muito importante. Quantas sessões, né? Qual o tempo que vai durar cada sessão, quais vão ser as ferramentas ali utilizadas. O contrato de trabalho é um termo que indica obrigações formais pertinentes ao psicólogo e ao paciente. Define papéis, direitos e responsabilidades mútuas. Ambos têm responsabilidade, tanto paciente quanto profissional. Responsabilidades do psicólogo. Avaliar o paciente a partir de um número de sessões definido. Indicar o tempo de duração de cada sessão e horário. Definir com o paciente ou seu responsável os informes e quem terá acesso aos resultados. Quem que vai ter acesso ao resultado? Né? Quem que fez a solicitação? Né? Tem coisas que parecem muito óbvias, mas não são. Por exemplo, dentro de pais separados, né? Quem é que tem a guarda? Isso eu tô falando para vocês com muita propriedade, porque aconteceu uma situação comigo onde a guarda era da mãe e o pai queria ter acesso às informações e tudo mais. Contudo, a mãe, que era a guardiã legal, não tinha autorizado essa situação. Liguei eu para o CRP para me informar se podia
ou não, enfim, se era certo ou se não era correto. E o pai estava me assediando, inclusive me ameaçando, solicitando os prontuários, não era nem a avaliação, solicitando os prontuários do menino. Entrei em contato e foi me dito que não, que a responsável era a guardiã, era uma guarda unilateral e os prontuários não seriam apresentados a esse progenitor, né? A esse genitor, enfim. Genitor, né? Acho que a palavra progenitor é outra coisa. Estabelecer o honorário, data e forma de pagamento, indicando-os para o paciente responsável quando aplicável. O honorário é o valor, né, do processo de avaliação, do psicodiagnóstico, quais vão ser as datas, os dias, a forma de pagamento, tudo muito limpo, muito transparente, muito claro. Responsabilidades do paciente. Sim, o paciente tem responsabilidade. Comparecer nas sessões agendadas, né? Tem muito... Já passei várias vezes, e vocês também já devem ter passado a questão do paciente agendar e não comparecer, né? Fugir. Colaborar com o plano de avaliação, ter suas dúvidas esclarecidas e oportunidade para expressar suas expectativas e fantasias. A oportunidade de poder conversar sobre, né, essa avaliação. Porque quando fala de avaliação, de psicodiagnóstico, tem toda uma fantasia em cima disso, né? Muitas vezes, quem nunca, né? Muitas vezes acha que a gente tem bola de cristal. Tu vai conversar com a pessoa, eu sou psicóloga, tu vai me avaliar. Vocês não passaram por isso? Eu passo por isso direto. Em todos os âmbitos, né? Tu tá me avaliando? Tu vai me avaliar. Eu não vou nem falar, não vou nem abrir a boca, porque se eu abrir a boca, tu vai saber o que... Né? As coisas que vão criando aí, as fantasias. De novo apertei o botão errado. É importante esclarecer que o contrato de trabalho pode ser sujeito a modificações. Temos um contrato, mas com o andar da carruagem pode ter modificações. Em função de aspectos do psicólogo, novas hipóteses, conhecendo o paciente, conhecendo a história, fazendo as avaliações, podem surgir novas hipóteses e o contrato pode ser alterado. Ou por causa do paciente. Uma vez cumprida essa etapa, é possível definir um plano de avaliação. Definição de um plano. O plano de avaliação possibilita que o psicólogo escolha as técnicas e ou os testes que serão utilizados dentro dessa avaliação, definindo como e quando serão aplicados. Essa decisão irá ajudá-lo a responder às questões iniciais, confirmar ou infirmar as hipóteses e alcançar os objetivos do psicodiagnóstico. Extremamente importante, né? Tu fazer essa escolha das técnicas, testes, e dependendo da demanda que surgir, já vai ter um teste específico, né? Que nem a questão do teste de QI, que é o VAI, se eu não me engano, né? O teste de atenção e assim por diante. Aplicação de testes e técnicas. Durante a aplicação dos testes e técnicas, o psicólogo deve estar seguro em relação à escolha do instrumento ou dos procedimentos escolhidos. Tu tem que ter domínio daquela técnica, daquele teste que tu vai aplicar, né? Tanto é que tem uma especialização específica de avaliação de testes psicológicos, né? Nós aprendemos na formação a fazer e só nós podemos aplicar esses testes, né? Mas tu tem que ter domínio daquilo que tu está aplicando, daquele teste, daquela técnica que está sendo utilizada para aquela avaliação. É preciso que ele tenha sido devidamente treinado, e tenha familiaridade com as instruções e o sistema de análise dos resultados. Os testes, eles são complexos, tu tem que ter um entendimento, tu tem que ter a avaliação, que nem agora tem muito, só usando um exemplo para vocês,
a questão do porte de arma, né? Vários e vários profissionais estão se especializando em fazer a avaliação para porte de arma. E tu tem que fazer um curso para aplicar aquele... Tu tem que ter o domínio daquela avaliação extremamente importante para te poder fazer essa liberação de porte ou não. É preciso que ele tenha sido... Tá. Antes da chegada do avaliando, o psicólogo deve preparar o ambiente, o que inclui organização do material a ser utilizado, deixar tudo prontinho, né, para poder fazer essa avaliação, se for papel, caneta, né, o ambiente de forma organizada, adequada, para que o paciente, o que vai ser testado, já chegue e se sinta confortável para fazer, né? E não ocupar também o tempo que foi estipulado lá no contrato para organizar o material, isso já tem que estar pronto. Facilitando seu acesso e assegurar as condições necessárias para a aplicação da técnica. Exemplo, iluminação, privacidade, silêncio ou o mínimo de interferências possíveis. Imagina tu tá fazendo um teste de atenção e tá no meio tá num lugar onde é extremamente barulhento, tem uma furadeira ligada, cachorro latindo, enfim, usando um exemplo bem tosco aqui, mas sim, tu vai fazer uma avaliação, tu tem que ter o mínimo de condição de iluminação, né, para que tu possa enxergar ali a avaliação, a privacidade, o silêncio, o mínimo de interferência possível para que a pessoa se concentre e faça de forma adequada aquela avaliação. Levantamento, análise, interpretação e integração dos resultados. Nessa etapa do psicodiagnóstico, o psicólogo já coletou as diferentes informações necessárias para responder às questões iniciais, confirmar ou infirmar as hipóteses e alcançar os objetivos delimitados. No entanto, essas informações precisam ser organizadas de uma forma coerente, a fim de favorecer a compreensão dos resultados alcançados. Para isso, o psicólogo pode adotar alguns procedimentos. Fez lá os testes, fez a avaliação, aplicou as técnicas e agora é hora de fazer o levantamento, usando um outro termo também, a correção, né, daquela avaliação, por exemplo, numa seleção dentro de uma empresa que utilizam muito aqueles testes de lógica, né, o palográfico, para ver como que é a tua produção, como que é a atenção ali, o de atenção, né, o raciocínio lógico. Então, depois tem que, usando esse exemplo, tem que depois fazer a correção do teste lá no Detran, na CNH, né? Tem que ver os acertos, tem que contar no palográfico, que é aquele de fazer os pauzinhos, né? A pessoa que vai fazer tem que contar cada linha, né? Para ver lá no final e já deixar um númerozinho. Revisar as observações realizadas a fim de entender como o avaliado vivenciou o processo de psicodiagnóstico. Examinar a história clínica do avaliando, pois ela pode favorecer a interpretação de alguns resultados obtidos nos testes técnicas adotadas. Resgatar as hipóteses iniciais e os objetivos do psicodiagnóstico, pois eles irão servir de critério para análise, seleção e integração dos dados clínicos. Organizar os dados de diferentes técnicas a partir de diferentes semelhanças. Hierarquizar a importância dos dados obtidos com base na compatibilidade e intervalidação dos dados. Integrar os dados para confirmar ou infirmar as hipóteses. Realizar as inferências clínicas. Tudo isso, né? Então, esses tempos teve uma mãe, eu não aplico os testes, eu encaminho, a minha questão é a terapia propriamente dita, né?
E teve uma mãe que solicitou a avaliação de QI. Não foi a mãe, foi a professora particular que solicitou a avaliação de QI do menino. E eu nunca tinha levantado essa hipótese, mas não vejo também necessidade disso. Era a questão mais comportamental do menino que estava impactando nessa professora, e eu, como profissional, que já atendo a ele há mais de um ano, coloquei para a mãe que não se fazia necessário. E a professora indicou uma profissional para fazer essa avaliação de QI, e o custo era de R$600 para fazer essa avaliação. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso também tem que ser avaliado ali, né, na questão, tu como profissional que atende. Eu já estou com ele há um ano, mais de um ano e meio. Não vejo necessidade de fazer uma avaliação de QI, um teste de QI nesse menino. É a questão mais do comportamento, e a professora não soube lidar com o comportamento dele. E aí mandou para fazer teste de QI e falou até umas coisas pesadas para a mãe, né? Porque daqui a pouco, quando ele crescer, ele pode usar essa inteligência que ele tem pro mal. Pra que falar isso, né? Mas só uma observação, assim, que eu gosto de trazer os cases para vocês irem entendendo, né? A questão da história do paciente, de entender, né, como é que surgiu, o porquê que estão solicitando essa avaliação. Não era desnecessário. E por tudo isso que tem que fazer, né, que é um processo que demanda bastante, é um processo que tem um custo elevado. Diagnóstico e prognóstico. Vamos lá. Pessoal, eu fiz um resumão aqui para vocês, tá? Mas é muito gostoso que para preparar a aula a gente vai estudando e vai relembrando muitas coisas, né? E como que hoje é tão fácil o acesso, né? Nos sites aí do Conselho, no site do Ministério da Saúde, tantos outros sites ali que tem eu trouxe um material em PDF também para mostrar para vocês, né? Que como tá facilitado hoje o acesso à informação, né? Na época da minha formação, imagina, e hoje ainda, né? Cada livro, cada coisa era caríssimo, né? Caríssimo. Tu tinha que ir lá na biblioteca, tirar a ficha, guardar para conseguir pegar o livro. Tinha livros que tinham poucos exemplares, tu tinha que devolver em 3 dias, não dava nem tempo de fazer as coisas. Então, aproveitem, aqui é um resumão, e é bem gostoso, assim, de estudar essa parte. Diagnóstico e prognóstico. Para realizar o diagnóstico clínico, o psicólogo deve dispor das seguintes informações: quadro sintomático, história clínica do paciente, observações do comportamento do paciente, resultados dos testes e técnicas administradas. Uma coisa que é sempre muito importante, né? E que faz toda a diferença num psicodiagnóstico ou um diagnóstico: história clínica do paciente. Sempre, né? Quadro sintomático. O que a pessoa está sentindo, quais são os sintomas, né? Muitas vezes chegam pacientes com questão física, com sintoma físico, e as questões são emocionais. Então, que tenhamos esse olhar e que possamos ver efetivamente o que está acontecendo. O psicólogo irá comparar os dados obtidos com critérios diagnósticos. Se houver compatibilidade entre ambos, o psicólogo pode classificar o caso em uma categoria nosológica. Para isso, ele pode adotar as classificações oficialmente propostas pelo Manual Diagnóstico e Estatístico, que é o DSM, que é o Manual
diagnóstico de saúde mental, né? Que é onde nós nos baseamos para fazer o diagnóstico. Mas nós vamos ver que existe o CID-10 também, né? O DSM é mais da questão de saúde mental e o CID-10 é de todas as doenças, né, existentes, não só da questão da psicologia, do psicológico, né? A partir disso também torna-se possível realizar o prognóstico, o qual se refere às previsões sobre o provável curso do transtorno diagnosticado. Assim, o psicólogo pode fazer as intervenções terapêuticas mais adequadas ao caso avaliado. Concluindo esta etapa de inferência clínica, procede-se à última etapa do psicodiagnóstico, a comunicação dos resultados. E como se faz uma comunicação de resultado de um psicodiagnóstico? De novo, né, aquele cuidado que existe muita fantasia quando tu vai fazer a entrega de um psicodiagnóstico. Fantasia por parte de quem está recebendo o retorno, né? A comunicação dos resultados. A comunicação ou o informe dos resultados é uma etapa essencial que deve estar inclusa no plano de trabalho, construído na segunda etapa do psicodiagnóstico. Essa etapa tem 3 características essenciais. O tipo de comunicação está relacionado com os objetivos definidos pelo psicodiagnóstico. Exemplos são escrita, se tu tiver que fazer um laudo ou um parecer psicológico. Laudo e parecer, né, gente? A questão da escrita. Tu tem que ter a gente tem que ter o domínio de tudo, mas para te fazer um laudo, para te fazer um parecer, tu tem que ter o domínio da escrita, tu tem que ter o domínio da linguagem, tu tem que ter o cuidado de como tu tá colocando aquilo no papel, né? Esse caso especificamente que eu trouxe para vocês foi... O menino acabou sendo avaliado pela psicóloga forense do jurídico, né? E a mãe, após, encaminhou o laudo para mim ali, o parecer. Muito completo, muito perfeito. Ela foi assim, ó, fantástica ao fazer aquela avaliação do menino. Muito perfeito mesmo, né? E muito ético, muito correto. Esse é o cuidado principal quando a gente vai fazer a escrita. Pensando que aquilo é um documento, né? Não que a gente não tenha que ter cuidado com a fala, mas a partir do momento que tu estás falando, é diferente, né? Tu pode resolver as dúvidas ali na hora e tal, mas a partir do momento que tu escreve, quem vai ler pode interpretar de outra forma. Então, esse cuidado, essa ética, estarmos bem corretos no conhecimento de como a gente está escrevendo. Ou oral, que é a entrevista de devolução. Em determinados casos, mais de um tipo de comunicação torna-se necessária. Em determinados casos, tu pode entregar o laudo, parecer e fazer a devolutiva oral. O conteúdo da comunicação está associado com as questões a serem respondidas. Ele varia em profundidade e extensão, de acordo com quem será o receptor da mensagem. Como visto, o psicodiagnóstico pode ser realizado por uma fonte de solicitação ou envolver diferentes profissionais. Por isso, o psicólogo deve ter consciência sobre o quanto de informações deve ser fornecida às diferentes partes. Nesse caso, vale destacar a importância do sigilo profissional, né? Neste caso, especificamente, de jurídico, né? Vários profissionais vão ter acesso, né? Então, o cuidado do que tu tá escrevendo, o cuidado de manter o sigilo, né? De como tu tá fazendo essa devolutiva, porque existe a ética, existe o sigilo da profissão. Então,
tem que ter muito cuidado no que vai estar sendo tratado nessa devolutiva. Cuidado, atenção, enfim. A forma da comunicação deve ser definida conforme a identidade e qualidade do receptor. Nesse aspecto, ocorre a seleção da terminologia e a linguagem a ser adotada. Assim, o informe deve levar em consideração a profissão, os níveis sociocultural e intelectual e as condições emocionais do receptor. A avaliação psicológica é uma área de investigação e intervenção da psicologia. Por vezes, confunde-se ao processo de avaliação com a testagem psicológica. O teste está dentro da avaliação. Assim, testes e avaliações passam a ser termos usados erroneamente como sinônimos, e não são. Tu vai fazer uma avaliação. Dentro da avaliação existem testes, né? São as técnicas, os testes que estão dentro da avaliação. Para que você possa compreender exatamente o que significa a avaliação psicológica, eu trouxe 3 abordagens complementares: a cartilha da avaliação psicológica e a resolução de 2018. Ambos materiais produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia, além de conteúdos produzidos pela literatura científica da área. Foi aquilo que eu trouxe ali para vocês, né, gente? Eu vou mostrar, se eu não me engano, eu trouxe a cartilha ali para dar uma olhadinha com vocês. Mas tem muito material que pode ter o acesso para ter esse entendimento, né? Para ter o entendimento da avaliação, psicodiagnóstico, tudo certinho. A resolução do CFP, do Conselho, de setembro de 2018, propõe diretrizes básicas para a realização de avaliação psicológica pelo profissional da psicologia. De acordo com essa resolução, a avaliação psicológica apresenta a seguinte definição. Conselho, setembro de 2018. Não é tão recente, mas não é tão antigo. A avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Composto de métodos, técnicas e instrumentos, os testes, né? Testagem está dentro de uma avaliação, com o objetivo de promover informações e tomada de decisão, né? Aí, as informações, daí trouxe para vocês o caso do jurídico, né? Através dessa avaliação, qual vai ajudar o juiz a tomar uma decisão. Através de uma avaliação, né, vai daqui a pouco internar a pessoa ou não. Através dessa avaliação, a pessoa vai ser contratada para o cargo ou não. Então, com o objetivo de prover as informações à tomada de decisão, seja em qualquer âmbito que seja solicitado. A definição proposta pela resolução do CFP amplia a noção de avaliação psicológica. A partir dela, pode-se afirmar o seguinte: a avaliação psicológica não é sinônimo de aplicação de teste. O teste ele pode estar dentro da avaliação. A testagem pode ser uma parte da avaliação, mas não necessariamente será. Eu posso fazer uma avaliação psicológica sem utilizar o teste. Depende da demanda, depende do objetivo, depende de quem solicitou, né? Vai ser utilizado o teste ou não.
Avaliação psicológica é um processo constituído por procedimentos específicos, os quais incluem a adoção de métodos, técnicas e instrumentos. A avaliação psicológica pode acontecer em diferentes contextos e cumprir finalidades distintas. Isso irá requerer que o psicólogo adote os procedimentos pertinentes, inclusive os testes. Pode acontecer em diferentes contextos, pode acontecer na escola, pode acontecer no consultório, pode acontecer lá no jurídico, pode acontecer na empresa. Então, tem vários locais onde pode ser feito essa avaliação, em diferentes contextos e cumprir diferentes finalidades, A avaliação psicológica baseia-se em diferentes fontes de informação, entrevistas, observações, testes, análise de documentos. Testagem psicológica baseia-se em uma única fonte de informação, os testes. Vocês perceberam aqui a diferença? Olha só, a avaliação baseia-se em diferentes fontes de informação, entrevistas, observações, os testes. A avaliação tem uma amplitude. A testagem, ela é restrita aos testes. Uma única fonte de informação. Testes, escalas, inventários, Inventário lá, escala de depressão, escala de ansiedade, teste de atenção. As técnicas comumente empregadas no processo de avaliação psicológica inclui teste psicológico, instrumento que mede construtos psicológicos, exemplo, inteligência, personalidade, que não podem ser diretamente observados. Entrevista, método de coleta de dados específicos com o objetivo de gerar hipóteses diagnósticas ou comparar diferentes pessoas. Observação, técnica adotada de forma isolada ou em conjunto para examinar, por exemplo, comportamentos e interações. Agora vamos para os testes. Testes psicológicos. Os testes psicológicos são um dos componentes da fonte fundamental de informação passível de ser usada pelo psicólogo durante a avaliação psicológica. Requisitos mínimos e obrigatórios dos testes psicológicos. Para serem utilizados, os testes psicológicos devem possuir consistência técnico-científica. Não é qualquer teste, tá? Não é o teste da Capricho. Ih, começou velho. Não é aqueles testes que vocês veem em revista. Na época da adolescência tinha muito os testes da Capricho. Ou os testes tinha teste no Facebook também, teste na internet. Não são esses testes, tá? Esses testes não têm a consistência técnico e científica. São testes que são indicados, que são autorizados pelos conselhos, Apresentação de fundamentação teórica, em especial ênfase na definição dos construtos, descrevendo seus aspectos construtivo e operacional. Definição dos objetivos do teste e contexto de aplicação, detalhando a população-alvo. Pertinência teórica e qualidade técnica dos estímulos utilizados nos testes. A apresentação isso aqui, se eu não me engano, a pertinência teórica e qualidade técnica dos estímulos utilizados nos testes. Isso dentro de concurso, não sei se fazem, até vou me informar depois, vamos em vez de concurso, vamos usar um outro exemplo.
uma seleção, né? Através de uma seleção. Se a pessoa não está num ambiente adequado, né, para fazer, pode até reivindicar de fazer de novo e tal, alguma coisa ali na CNH, lá vai fazer a CNH, né? E daí a pessoa não passou no teste psicológico, né? Acaba virando deboche, não foi, não compreendeu o mínimo para poder ter a carteira. As pessoas entram com recurso no jurídico, né? Entram com processo, fazem e acontece, né? Como que eu não tenho condições psicológicas de fazer a carteira? E daí pode usar que o estímulo, que o lugar estava assim, que estava assado, pede para refazer e assim por diante. Apresentação de evidências empíricas sobre as características técnicas dos itens do teste, exceto para os métodos projetivos expressivos. Apresentação de evidências empíricas de validade e estimativas de precisão das interpretações para os resultados do teste, caracterizando os procedimentos e os critérios adotados na investigação. Aí o que eu falava para vocês, né? Aqui nós temos o DSM, guia de consulta dos critérios diagnósticos. Esse é específico, né, da psicologia. E aqui o CID-10. O DSM se dedica aos transtornos mentais. O CID, sigla para Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Dentro dos planos de saúde, tinha que fazer uma triagem para ver se a pessoa preenchia critérios diagnósticos para receber o atendimento através do plano. E esses critérios diagnósticos eram realizados através do CID, tá? Não era do DSM. Tinha que ter o CID da doença da pessoa, né, para que ela pudesse receber o atendimento dentro do plano de saúde. Detalha definições de doenças e transtornos de todos os campos da saúde, sendo uma referência para médicos em todo o mundo. Diferença entre DSM e CID. Um dos principais aspectos em que podemos encontrar elementos diferenciais entre o DSM-5 e a CID-10 é o fato de que, embora o DSM seja um manual de referência focado em transtornos mentais, o CID é a classificação internacional de doenças, incluindo não apenas as alterações da psique, mas todo o conjunto de distúrbios, todas as doenças que existem aí dentro do mundo, né? Então, o DSM, ele se refere apenas à psique, e a CID se refere a todas as doenças, né? Não só a psíquica, mas a todas as outras doenças. Então, por isso que dentro do plano, o que vai determinar, e na Agência Nacional de Saúde, quando tu vai ver as NRs, né, a normativa, tudo é utilizado o CID, não é utilizado o DSM. E finito. Deixa eu ver aqui que eu trouxe para vocês. Perdão, deixa eu apresentar aqui para vocês. Tá em PDF, tá, gente? Eu baixei. Ó, cartilha de avaliação psicológica. Isso vocês têm acesso, eu posso
vocês têm acesso na internet, assim como eu tive, né? Mas é bem interessante que vocês tenham acesso, porque essa é uma cartilha fundamentada, não é uma cartilha qualquer. Deixa eu sentar aqui de ladinho para mexer melhor ali. Opa, caiu aqui. Para mexer melhor aqui no mouse. Quer o mouse abrir, sabe? Não. Acho que não precisa. É que sem mouse fica mais difícil descer. Será que o controlinho não desce por baixo? Desce? Eu nunca testei, mas vai que desce. Acho que não. Desce! Desce? Desce. Ó, Conselho Federal de Psicologia, junho de 2007. Esse aqui é o que eu... Ó. Os conselheiros. Opa, volta. A apresentação, né, da cartilha. Questões sobre avaliação psicológica. Tudo aquilo que a gente foi conversando durante a aula, muitas das coisas foram retiradas daqui, ó, explicando o que é a avaliação psicológica, qual a diferença entre a avaliação psicológica e os testes e testagem psicológica, quais os passos mínimos para se fazer uma avaliação psicológica, quais as respostas fornecidas pela avaliação psicológica. Esse aqui vamos ver. O processo de avaliação psicológica é capaz de promover informações importantes para o desenvolvimento das hipóteses por parte dos psicólogos que levem à compreensão das características psicológicas da pessoa ou de um grupo, que era tudo aquilo que a gente estava vendo, ó. Assim, dependendo dos objetivos da avaliação psicológica, a compreensão poderá abranger aspectos psicológicos de natureza diversa. É importante notar que a qualidade do conhecimento alcançado depende da escolha de instrumentos que maximizem a qualidade do processo de avaliação psicológica. Quais os limites? Opa, que ele vai. É que aqui no controle ele vai muito rápido. Não vai na... Não vai na manha. Ele vai mais rapidinho. É como se ele desse um clique bem grande. Um clicão. Ele dá um clicão e vai. Quais os limites da avaliação psicológica? Por intermédio da avaliação, os psicólogos buscam informações que ajudam a responder questões sobre o funcionamento psicológico das pessoas e suas implicações. Né? O que pode implicar, daí voltando pro que eu estou utilizando muito com vocês do CFC, né? Da carteira, né? O que pode implicar o porte de arma, o que pode implicar, né? Quais instrumentos ou estratégias podem ser utilizados considerando os diversos contextos e objetivos da avaliação? Ó, a resolução do CFP 2 de 2003, no artigo 11, orienta que as condições de uso dos instrumentos devem ser consideradas apenas para os contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos indicaram resultados favoráveis. O que este artigo quer dizer é que a simples aprovação no SATEPS não significa que o teste possa ser usado em qualquer contexto ou para qualquer propósito. A validação desses testes para fazer as avaliações, né? Que era o que a gente comentou também.
Vamos dando uma navegada aqui, ó. Esse site aqui, ó, Biblioteca Virtual em Saúde, gente, tem muita coisa mesmo. Eu tenho olhado direto para poder fazer as aulas para vocês. Então, esse site aqui, eu até coloquei nas referências da outra aula que foi ministrada, né? É muito interessante, muito interessante. Tu vai abrindo um link, daí já aparece outro, e ele tá, se eu não me engano, ele tá indicado no edital, só não me lembro de qual concurso que tá, mas ele tá super indicado no edital do concurso. Quais os problemas frequentemente identificados pelas comissões de orientação e fiscalização e as possibilidades de solução? Os problemas mais frequentes são os referentes à inadequação do uso dos testes psicológicos, especialmente nas situações apontadas a seguir. Ó, sobre as condições do aplicador. Isso tudo dentro e não só dentro dos testes, né? Dentro de uma avaliação completa. Como a gente viu, teste, avaliação compreende várias técnicas. O teste é o teste, né? Testagem e avaliação são duas coisas distintas. O teste está dentro da avaliação. Então, as condições do aplicador, quem está aplicando está em condições de aplicar aquela testagem, de fazer aquela avaliação. Sobre a permissão de uso de um determinado teste. É sempre importante que seja consultado o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPSE. Esse sistema é constantemente atualizado, contém a relação de todos os testes psicológicos submetidos à apreciação da CFP e fornece informações sobre sua condição de uso, parecer favorável ou desfavorável. Sobre as condições da aplicação, que era aquelas coisas que eu estava falando para vocês, né, de estar num ambiente adequado, enfim. Vamos ver. Sobre as características do material, deve estar de acordo com a descrição apresentada, né? Tem que estar a folhinha lá, vamos supor, se for a folhinha lá da atenção, tem que ser a folhinha certinha, bonitinha, né? Não tá rasurada de alguma forma, não ser reutilizada. Sobre os protocolos respondidos, é necessário que sejam mantidos arquivados. A questão de manter arquivados os protocolos, né? Bem como conservados sob sigilo. De novo, relembrando a aula de ética, né? Precisa a questão do sigilo, né? Se tu tá num ambiente multiprofissional, que aonde for guardado os testes, os protocolos, os prontuários, que o profissional possa ter esse resguardo, né? Ter o resguardo de estar daqui a pouco num arquivo com chave, onde o profissional da psicologia tem acesso. Não é para que todos tenham acesso, porque pode ser usado de uma forma inadequada. Quais os principais cuidados a serem seguidos na elaboração de um relatório? Isso a gente já viu, né? Só tô trazendo aqui para vocês. Vamos ver se ficou alguma coisa pendente aqui. Que competências um psicólogo necessita para realizar uma avaliação psicológica? Olha lá. Em princípio, basta que o profissional seja psicólogo para que ele possa realizar a avaliação psicológica. Entretanto, algumas competências específicas são importantes para que esse trabalho seja bem fundamentado e realizado com qualidade e de maneira apropriada. Ter amplos conhecimentos dos fundamentos básicos da psicologia, dentre os quais podemos destacar: desenvolvimento, inteligência, memória, atenção, emoção, etc.
Construtos esses avaliados por diferentes testes em diferentes perspectivas teóricas. Ter domínio do campo da psicopatologia para poder identificar problemas graves de saúde mental ao realizar o diagnóstico, o psicodiagnóstico, né, a avaliação, tudo que a gente foi falando durante toda a aula. A importância de ter esse domínio das coisas para te poder fazer uma boa avaliação, para te poder ter esse diagnóstico, para te poder saber manusear um CID, para te poder saber manusear um DSM. Tudo isso é extremamente importante. Possuir um referencial solidamente embasado nas teorias psicológicas, psicanálise, psicologia analítica, fenomenologia, psicologia sócio-histórica, cognitiva, comportamental. Aí voltando para as abordagens, né? Para as abordagens da psicologia, que também foi tema da nossa aula de hoje. Ter conhecimento da área de psicometria para poder julgar as questões de validade, precisão e normas dos testes, ser capaz de escolher e trabalhar de acordo com os propósitos e contextos de cada um, ter domínio dos procedimentos para aplicação, levantamento e interpretação dos instrumentos utilizados para avaliação psicológica. Quais os principais cuidados que o psicólogo deve ter na escolha de um teste psicológico? E aí, né, gente, o que vai ser escolhido, qual teste, conforme a demanda que chega. E aí, esse olhar, esse entendimento de qual teste que tu vai utilizar. Na escolha de um teste como instrumento de avaliação psicológica, é fundamental que o psicólogo consulte o sistema de avaliação de testes psicológicos. O SATEPS. Esse também é outro site que está como referência no edital, que eu não me lembro qual, mas tá. E ele serve para todos, né? Porque é um arquivo do conselho com o intuito de verificar se ele foi aprovado para uso em avaliação psicológica. Em caso afirmativo, ele deverá então consultar o manual referido teste, de modo a obter as informações adicionais. Quais os principais cuidados que o psicólogo deve ter para utilizar um teste psicológico? Verificar se as pessoas estão em condições físicas e psíquicas para realizar o teste. É complexo, né? Por isso que eu trouxe ele mais escrito ali, com mais teoria, para que vocês tenham esse conhecimento, para que fique para vocês assim um resumão, não só os tópicos, porque é bem complexo, é cheio de nuances, né, de regrinhas. Verificar se não existe dificuldade específica da pessoa para realizar o teste, sejam elas fiscais ou psíquicas, utilizar o teste dentro dos padrões referidos, cuidar da adequação do ambiente. Quais são os princípios éticos básicos que regem o uso da avaliação? É necessário que o psicólogo se mantenha atento aos seguintes princípios: contínuo aprimoramento, que eu falei para vocês terem conhecimento, utilização no contexto profissional apenas, os testes, emprego de instrumentos, que sai do troço aqui, emprego de instrumentos de avaliação psicológica, realização da avaliação em condições ambientais adequadas, guarda dos documentos, disponibilização das informações, proteção da integridade dos testes. Quais condições técnicas para que um teste psicológico tenha parecer favorável do conselho? Para receber o parecer, o teste deve preencher os requisitos mínimos. Normatização sobre a avaliação. As resoluções que foram tendo, né, olha só essa aqui, resolução 30 de 2001, revogada pela resolução 17 de 2002. Isso é bastante interessante, tá, gente? As resoluções, aqui as referências.
Ó, Conselho Federal de Psicologia. Certo, gente? Por hoje eu acho que era isso. Qualquer dúvida estou à disposição. Qualquer observação, né? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.